Olá, amados e queridos irmãos, muito boa noite. Talvez você vai ver esse vídeo pela manhã, mas é que você saiba que eu estou gravando ele agora à noite. Eu venho aqui trazer uma mensagem da palavra de Deus para todos os meus irmãos que têm me assistido pelo vídeo, que têm observado a palavra de Deus. O tema da mensagem é: Deus não habita em templos feitos por mãos de homem ou por mãos humanas. Por quê? Porque o ser humano ele é orgulhoso, porque o ser humano ele é vaidoso, e Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. Compreende? Porque ele é o dono de tudo, ele criou tudo, ele fez tudo. Ele age da maneira dele, ele faz da maneira dele, e ninguém dita regras para Deus. E é por isso que eu venho nesta noite mostrar para você, dentro da palavra de Deus, alguns textos da palavra do Senhor. E por que é que ele não habita em templos por mãos de homem, feitas por mãos de homem. E você diz: olha, eu vou na igreja buscar Deus. Eu vou na igreja porque lá eu encontro Deus, lá é a casa de Deus. Você está enganado, querido. Deus não habita lá, porque lá não é a casa dele. E você tem que entender isso. E você tem que aceitar isso, porque não sou eu que estou criando isso. Já está na Bíblia. Olha o que diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24. Versículo 17, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, ponto, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então não é a casa de Deus. O que é feito por mãos humanas? Não são as paredes, não são as casas, não são os salões, os templos, não são feitos por mãos de homem. E ele mesmo diz que ele não habita lá, que ele não está lá. Você entende? Você aceita? Não. Ou você aceita, ou você é contra Deus. 25. Nem é servido por mãos humanas. Ninguém pode servir ele. É por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos repetir? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, se é que isto é possível. Por isso, nesta noite, Senhor, nós vamos estudar a tua palavra, para que nós possamos abrir o nosso entendimento e aprender com a tua palavra. Não aprender na teologia do homem, não aprender nas falácias do homem, não aprender, Senhor, com aquilo que os homens acham que é, mas aprender com a tua palavra. E que o Senhor possa nos dirigir, e que o teu Espírito possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender cada vez mais cada palavra que aqui neste livro está escrita, para que assim nós possamos cada vez mais exaltar o teu santo nome. Por isso eu te peço que o Senhor me usa, porque eu vou usar a tua palavra, e não deixa que por intermédio de mim os meus irmãos possam se perder. Senhor Jesus, até aqueles que são contra aquilo que eu digo, faça eles entender a tua palavra. Eu te peço isto para que o teu nome seja sempre exaltado, para que a glória seja sempre do Senhor e não nossa. E todos que crerem digam que assim seja, digam amém e digam graças a Deus. Então, meu amado, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
E isso é um fato visível, escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Este livro aqui, meu amado, é a direção para a nossa vida. Você entende isso? Este livro aqui é que mostra o caminho que nós devemos andar, não aquilo que o homem fala, não aquilo que o homem quer que você faça. Você tem que fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que Deus quer. Aí você diz, mas Deus quer dízimo. Não, Deus não te pede dízimo. Mas Deus quer que eu faça campanha. Não, Deus não pediu para fazer campanha. Eu vou te dizer o que Deus pediu: que amasse uns aos outros. Você ama o seu próximo? Você tem amado o seu próximo? Por que é que você odeia o seu vizinho, seu amigo de trabalho? Por que é que às vezes você critica a sua própria família? Se você ama o seu próximo, quem vive no Espírito, quem vive na fé, independente de qualquer coisa, o amor permanece. Porque o amor vence tudo. Porque o amor é a base de tudo. Em todo o sentido da vida, o amor está em primeiro lugar. É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E ele já dizia isso há muito tempo. Olha o que ele disse no livro de Isaías, no capítulo 42, versículos 5, 6 e 7. Leia aí comigo. Lá atrás, bem atrás, muito antes de Atos dos Apóstolos. Isaías 42, versículo 5, diz assim: assim diz Deus, ponto, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. É Ele que dá tudo, desde muitos anos, desde a criação. Ele dá fôlego, Ele dá vida, Ele dá condições, Ele dá poder, Ele dá tudo ao povo que anda pela terra. Ele poderia dar: eu dou poder para o pastor, eu dou poder para o bispo, eu dou poder para o padre. Não, mas olha o que ele diz. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Dá fôlego de vida ao povo que nela está e dá fôlego ao povo que anda nela. Versículo 6: eu, o Senhor, te chamei, em justiça tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para o gentio. Por que não era luz para os hebreus? Por que não era luz para os israelitas? Para e pensa. Está compreendendo, querido? Está compreendendo, irmão? Ele se tornou luz para o gentio. O próprio Deus disse isso a ele. A ele quem? Ao Filho do homem, ao Jesus de Nazaré, ao Jesus nascido de mulher. Ele disse: eu, o Senhor, te chamei, em justiça tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Você precisa ler a Bíblia para que você possa se libertar. E você diz: não, eu sou liberto, irmão. Não, você está preso. Você está preso nas falácias. Você está preso na arrogância. Você está preso no orgulho. Você está preso na vaidade. Você está preso no mundo. Você precisa se libertar, irmão. Se libertar da mão dos esganadores. Você precisa se libertar da mão dos avarentos. Você precisa se libertar, irmão. Quando Deus diz essa libertação, se libertar do homem, que é um
uma coisa ruim. O homem é ruim. Você está entendendo? Você precisa sair das mãos deles. Porque senão, meu amado, você não vai conseguir chegar muito longe. Você vai se cansar. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu clamo a Deus, eu oro a Deus, que teve misericórdia de mim. Que se eu olhasse para o homem, hoje, sabe onde eu estava? Na rua da amargura. Porque o homem me deixou no fundo do poço e Deus me tirou. Em breve eu vou contar o meu testemunho. Aguarda mais um pouco. Eu vou preparar o testemunho e vou gravar ele para você. Muitos não vão gostar. Muitos. Muitos vão dizer que eu sou perturbado. Eu sou perturbado, mas não brigo com a minha mulher. Eu sou perturbado, mas aquelas pessoas que trabalham comigo eu não maltrato, nunca xingo. Eu sou perturbado, mas me dou bem com todo mundo. Ai, se todos fossem perturbados que nem eu. Eu sou perturbado, mas se eu puder ajudar qualquer pessoa, eu ajudo. Então, o que é uma pessoa livre? Você entende? Eu sou perturbado, mas você não vê eu brigar com a minha mulher, você não vê eu discutir com a minha mulher, você não vê eu trair a minha mulher, você não vê nós viver em discussão, você não vê. Você não vê eu com cara feia, você não vê eu com arrogância. E isso que para muitos de vocês eu sou perturbado. Sou perturbado porque eu digo, eu sou perturbado pela palavra, eu sou perturbado pela verdade, e você não sabe o que é isso. Olha o que diz então, né? O Senhor disse assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para o gentio. Jesus de Nazaré, o Filho do homem, ele chamou, falou: ó, eu te guardarei, eu te livrarei, e você vai ser luz para um povo gentil. Você não vai ser luz para o hebreu, você não vai ser luz para o povo de Israel, porque lá eles vão te criticar. E olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, desculpa eu estar meio correndo, é porque senão não dá tempo, irmão. No capítulo 13, Atos 13, capítulo 47, Atos 13, capítulo 47, vamos achar aqui e chegar lá rápido, amém? Chegamos, a partir do capítulo 13, a partir do versículo 46, eu ia pegar só no 47, vou pegar o 46, para nós entender a questão da mensagem. Olha o que diz então o apóstolo Paulo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, vírgula, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo, vós julgais, indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentio. Olha o que Paulo disse ali, né? Dizendo para o gentio que queria viver como hebreu. Eis que nós fomos enviados a pregar a palavra, o evangelho, e vocês rejeitaram. Volvemos, né? Então ele disse assim, ó, volvemos para o gentio. Versículo 47, porque o Senhor assim nos determinou. O Senhor quem? Jesus. Eu te constituí para a luz do gentio, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. O gentio, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas
de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque aceitaram a palavra de Deus. E por isso eles se transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mas quando Paulo começou a pregar com Bernabé, os judeus rejeitaram a verdade, não quiseram a verdade, não aceitaram a verdade da palavra de Deus. E é assim também nos dias de hoje. Muitos ouvem, muitos sabem que Deus não habita nas chamadas igrejas, que é templos feitos por mãos de homem, que Deus não habita ali. E muitos dizem, eu vou buscar Deus, eu vou buscar o Espírito Santo. Irmãos, hoje, Ele é a luz do gentio. Hoje Ele está em mim, está em vós, está em nós. Hoje Ele habita em cada um de nós. Você não tem que ir buscar, porque Ele habita em você. Ele habita em cada um de nós. E é preciso você compreender isso. Está entendendo? Jesus de Nazaré, Ele morreu para ser luz do gentio. Não é para ser luz dos hebreus. Não é para ser luz dos judeus. Não é para ser luz do povo de Israel. Luz para o gentio. Porque é os únicos que crêem na verdade. Porque se você é gentil e quer viver como hebreus, é porque você não crê. Então você não é gentil. Você é judeus. E há judeus que querem viver como gentil, que crê na verdade, que se converteram. E Jesus pagou o preço para se tornar luz para o gentil, para que o gentil não andasse em trevas. E aí ele continua dizendo em Atos ainda, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 23, ele disse assim, e isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Anunciaria a ressurreição, a luz, vamos dizer assim, a todo o povo e aos gentios. Quando foi isso? Lá, antes da cruz. Antes da cruz foi acontecido isso. O que nós lemos aqui foi acontecido tudo antes da cruz. Você entende? Paulo pregava, mas ele pregava o que tinha acontecido antes da cruz. E depois da cruz? Depois da cruz aí veio muitas e muitas questões. Como por exemplo, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Disse assim: e vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Se você é filho, se você aceita isso, por que então você precisa de campanha, precisa de pastor para pedir algo para você? Por que você precisa de um intermediário para pedir algo para você? Não, querido. Você já é livre, porque você é filho. Porque vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu recebi a adoção de filho. Agora, se você não aceita, se você quer ser servo, quer ser escravo, mas você não é servo de Deus, você não é escravo de Deus.
Você é servo do homem e escravo do homem. Eu não preciso de ninguém para me chegar até Deus. E nem você precisa. Mas é que você aprendeu isso. É que você não tem coragem de chegar em Deus. Se você não tem coragem de chegar em Deus, como é que Deus vai te dar alguma coisa? Como é que Deus vai te dar qualquer coisa que você quiser? Não vai, amados. Então guarda isso no teu coração. Deixa eu ver algo aqui em Romanos, que me veio na mente agora, e vou mostrar aqui uma coisinha para você. Uma coisinha que está sendo preparada aqui, uma mensagem, e que você possa analisar. Aqui, ó. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2 e 3. Vou pegar só esses dois versículos e depois você pode continuar lendo. Porque se eu for procurar aqui, amados, eu vou mostrar aqui duas coisinhas para você. Ó, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na morte dele, não é na piscina, não é na água. Sabe por que ele fez isso? Por causa disso aqui, ó. Capítulo 7, Romanos 7, nós fomos batizados na morte dele. Esse batismo nas águas aí não serve de nada, não presta para nada, a não ser para refrescar, né? Com um calorzão desse hoje, todo mundo queria se batizar hoje, nesse batismo dos homens, é ou não é? Só serve para isso, para refrescar. Olha para você ver uma coisa interessante que é falado na igreja, mas o contrário. Olha aqui, ó. Porque é que Jesus, lembra lá em Isaías 42:6, para libertar um povo, tirar das trevas. Olha aqui, ó. Agora, porém, nos libertou. É isso? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidades de espírito e não na caducidade da letra. Devemos viver, querido, em novidades de espírito e não na caducidade da letra. Você tem que viver hoje de novidades de espírito. Por quê, irmão? Você não tem que ir buscar libertação. Porque se você quer ir buscar libertação, você está o quê? Negando Cristo. Eu preciso me libertar. Eu tenho que libertar do vício, eu tenho que libertar do cigarro, da bebida, do adultério. Não, irmão, você é liberto de tudo. Mas por que a pessoa faz isso? É bom você ler a Bíblia. Para você ler lá em Gálatas 5 e você vai ver lá. Então, agora, porém, libertado da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidades de espírito e não na caducidade da letra. E aqui eu encerro o vídeo. Se você quiser viver na caducidade da letra, vai em frente, mas não reclama lá na frente. Amém? Quem vive em Cristo, quem vive pela palavra de Deus, vive aqui dentro da palavra de Deus. Primeira coisa, você tem que saber que você é o povo gentil. Você faz parte da família gentil. E você não pode ser um gentil e querer viver como judeus. Quem é judeus? Judeus é aquele que não acredita na verdade que está escrita. Não é acreditar, irmão, não é para você acreditar em mim.
Estou cansado de dizer isso já. Às vezes tem pessoas que me criticam. Mas ao invés, o tempo que você gasta me criticando, gasta estudando a palavra de Deus. Aprofunda na palavra de Deus. Você é enganado e você quer me criticar. Porque eu saí do engano e procuro alertar você. Eu não estou mandando. Você quer viver enganado? Viva. Você compreende? Você quer viver no engano? Vive. Se você prefere aceitar a mentira, fazendo da mentira uma verdade, e fazendo da verdade mentira, se você quer viver assim, viva. Não esqueça de um versículo que está escrito, que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Aqui, em vida, colherá. Ou mais cedo ou mais tarde, ele colherá. Se eu estiver pregando para você algo que não provém de Deus, eu estou semeando e eu vou colher. Se eu estiver pregando algo que agrada a Deus, eu também vou colher, porque eu estou semeando. Você entende? Eu não quero ir para o reino de Deus, porque eu já estou no reino de Deus. E você também está no reino de Deus. É que você não entende isso. Porque só ensinaram você a dar dízimo, só ensinaram você a fazer campanha, e tudo errado, né? As campanhas tudo errada. Só ensinaram você a jejuar, só ensinaram você a orar do jeito deles, né? Porque não é do jeito que Deus... O Espírito Santo diz que nós não oramos como convém, que nós não sabemos orar. Então quer dizer que nem isso eles ensinaram a orar. O que você faz não é oração. O que você faz é uma petição. É pedir. Você só sabe pedir, você não sabe orar. Então você precisa, irmão, acordar para a vida. Eu quero desejar a você que acompanhou comigo, se é à noite, que tenha uma boa noite de descanso. Se você acompanhou o vídeo pelo dia, que o dia seja de paz e glória, que seja de muitas graças na sua vida e na sua família. O desejo do meu coração é um dia poder nos reunir em algum lugar, não sei aonde, reunir para desfrutar da palavra de Deus. Os meus irmãos que têm me acompanhado, vai estudando. O dia que você quiser marcar, é fácil. Hoje vai ser facinho para você descobrir. Sabe que eu moro em Novo Horizonte. E se você procurar, você vai achar. E eu sou conhecido. Amém? Sim, eu vou dar o testemunho. Fui pastor de grande ministério. Fui obreiro, 12 anos de obreiro. Quase 9 anos pastoreando. Você entende? Mas descobri que não agradava a Deus. O que eu passava não agradava a Deus. Eu vou te dar o testemunho em breve. Amém? Fique atento nos vídeos que eu vou dar o testemunho. Desde o começo. Quando eu for dar o testemunho vai demorar um pouco. Porque eu tenho muita coisa para falar. E muitas pessoas vão se sentir ofendidas. Muitas pessoas podem até dizer assim, agora hoje a gente está cuspindo no prato que comeu. Não, eu não cuspo no prato que eu comi. Eu respeito. Eu respeito os lugares que eu passei. Eu respeito as pessoas. Compreende? Eu respeito os seres humanos que estão do lado de lá. Sei que muitos não me respeitam, mas eu respeito a cada um deles. Mas eu aprendi uma coisa também, que dizer a verdade não merece castigo. Amém? Então, guarde a palavra de Deus. E que a paz do Senhor esteja no seu coração. Tenha uma boa noite. Fica com Deus.